Fala galera, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Big Tricolor. São Paulinos, São Paulinas, torcedores de outros clubes. Ufa! Enfim vencemos, galera! E num clássico, hein? E olha só a ironia: 5 jogos invicto aí no Campeonato Brasileiro. É verdade, 5 jogos que o São Paulo não perde no Campeonato Brasileiro. São Paulo ainda não perdeu, mas são 4 empates e uma vitória. O São Paulo chegou aí a 7 pontos, está na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro. A gente vai falar desse jogo aí e muito mais. E detalhe também, tem duas perguntas aqui que eu gostaria da participação de vocês aí. Eu vou colocar as duas perguntas. A primeira aqui, ó. Por que Rian Francisco não tem vez com o Zubeldia? Gostaria da sua resposta aí. Por que você acha que o Rian Francisco não joga de jeito nenhum aí com o Zubeldia? A outra é: quem foi o melhor jogador da partida na sua opinião? Fica à vontade também. Vou pedir a sua ajuda para você responder essas duas. Responde aí para vocês comentarem e depois a gente bater aquele papo lá nas mensagens lá na hora que eu for responder, beleza? Tamo junto aí. Dito isso, se inscreve no canal, deixa aí a sua opinião, deixa o like, compartilha, ative o sininho das notificações, muito importante. Vamos fazer esse pós-jogo aqui, galera, que é o seguinte, gente. Deixando um pouco de lado essa questão aí, né, do Rian Francisco e tal, depois a gente comenta um pouquinho mais sobre isso, mas detalhe, a garotada, tem uma dupla famosa aí, diz que a garotada de São Paulo não tá pronta, né? Você vê. Então, cada dia que coloca esses jogadores, você vê que eles estão mais prontos do que nunca, e são eles que estão salvando o Zubeldia. São eles que estão dando resultado. Olha só, não é o Luciano que está entregando, né? Tá dando resultado. Não é o Caleri que agora tá machucado, o Lucas machucado, o Oscar machucado, Pablo Maia fora, Luiz Gustavo fora. Gente, meio time fora. E o São Paulo recorreu a quem? A base. E a base são os jogadores relacionados. Aí você tem a base, que no Santos, inclusive, tinha muito mais garotos relacionados do que no São Paulo, diga-se de passagem. Mas a gente está falando do São Paulo. Então você tinha o Rian Francisco relacionado, mas não joga, mas tá lá também. Aí você tem o Luca foi relacionado, inclusive o Luca quase entrou no jogo, só que o Ferreirinha não quis sair da partida, né? Só que aí eu fico assim, às vezes, umas coisas, sabe? Pô, por que, que ele não. Então, assim, por que, que ele não tirou o Ferreirinha? O Ferreirinha foi lá e conversou com ele que queria continuar no jogo, mas se precisava poupar o Ferreirinha, eu acho que a decisão tem que ser do treinador, não é isso? Não é isso que eles fazem? Então, mas o Ferreirinha continuou no jogo, ok. O Lucas Ferreira, que vai se consolidando pelo aquele lado direito ali, até porque ele é muito forte fisicamente, é muito rápido. A gente vê o Lucas Ferreira, galera, às vezes toma umas atitudes ali precipitadas, que é normal, cara, pela idade. O garoto só tem 18 anos, vai amadurecer muito, é bom jogador. E você tem o Matheus Alves que, se não fosse o Matheus Alves ali naquela jogada do segundo gol, que ele deu assistência pro André Silva, gente, de verdade, se é o Luciano ali, uma que o Luciano não ia arrancar, o Luciano ia pegar, dar uma paradinha e tocar para trás. Mas como é o Matheus Alves, um jogador que é da meiuca, que joga ali no meio, que já é um meio atacante, tem visão de jogo, colocou a bola lá na área, um belo passe pro André Silva, falou: faz André Silva. O André Silva, galera, que no primeiro lance, o primeiro gol do São Paulo, é ele, de novo, a participação dos jogadores da frente. O Lucas Ferreira recupera a bola, certo? Ele recupera a bola e toca rápido. Eu acho que foi o motorzinho lá que tá jogando bem, cara. O Marcos Antônio já vira ali, inclusive a bola pro outro lado. O André Silva faz assistência para o meio, uma assistência meio um chute, né? Mas quem aparece foi uma assistência dele, né? Do André Silva. O Ferreirinha, como centroavante, cara, é incrível. O Ferreirinha nos últimos 4 jogos, galera, ele fez 5 gols e uma assistência. O Ferreirinha tá iluminado, tá jogando muita bola. Dizem que o Neto vai ter que ficar de apresentar o programa de tanga aí, né? Se o Ferreirinha fizer mais 5 gols, o Ferreirinha já tem 5 gols, só faltam 5 e tem até o final do ano para o Ferreirinha bater essa meta aí. Mas enfim, galera, sabe por que eu digo que a garotada, eu quero saber a tua opinião. Sabe por que a garotada, na minha opinião, ele mudou o São Paulo e eles vêm salvando os Zubeldia, esses garotos, porque ninguém olhava para eles. Diziam que eles não estavam prontos, porque eles não podem jogar, porque eles não são solução, é um problema, tal, não pode jogar responsabilidade no jogador. Cara, eles vêm dando conta do recado. Se você não tem esses garotos aí, o que que ia fazer? Ué,
aquilo que a gente sempre fala, pô, e olha, a gente não tá reclamando aqui, eu estou exaltando os garotos. E se foi um acerto do Zubeldia ou um acerto da diretoria, parabéns, precisa acertar uma também de vez em quando. E aí, detalhe, cara, quando entram esses garotos, eles dão mais velocidade pro jogo, não fica aquele jogo chato de toquinho para trás. Você reparou que hoje o São Paulo não fez aquele toquinho para trás, aquele jogo chato, porque você tem uma garotada ali, dois jogadores mudam esse estilo de jogo do São Paulo, o Alves e o Ferreira, porque eles jogam para frente. O pensamento deles é para frente. Eles vêm de uma escola ali, de um treinador que é o Alan Barcelos, que pensa no sub-20 jogando para frente, não jogando para trás o tempo todo. Só que aí tem um detalhe importante também. Olha só que coisa mais estranha. A torcida organizada. Ah, falar em torcida, né? A torcida organizada, que aí é o seguinte: o segundo tempo eles foram dar aquele showzinho deles, né? Que eles adoram. Luciano. Porque na hora de fazer a substituição, eles começam a gritar: é Luciano. O Zubeldia não caiu na onda, não fez a substituição e não colocou o Luciano. E isso é bom, de certa forma, para dar moral mais para quem estava ali. Porque se ele cai no barulhinho de Luciano, para ser sincero para vocês, estraga o time. E aí, quando eu falo, é uma palhaçada da torcida organizada fazer isso de verdade, é uma falta, sim, de respeito com os jogadores que estão lá dentro de campo. Por que eles não pedem o Rian Francisco? Né? Por que eles não pedem o Luca? Por que eles não pedem outro jogador? Ah, não, mas eles só gritam o nome de Luciano. Será por quê, né? Que coisa mais estranha dessa torcida organizada. Será que vocês estão fechados com o Luciano? É isso? Precisa disso? Então, mas sabe por que eu tô falando isso? Porque, por exemplo, enquanto a torcida comum gritava Rian, 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 a torcida organizada depois gritou é Luciano, é Luciano. Mas que bom que o Zubeldia não colocou o Luciano, porque o Luciano é um atraso no time hoje, galera. Ele não é jogador para ser titular hoje. E falar em titular, eu espero que o senhor Zubeldia, no próximo jogo, no meio de semana na Libertadores, não venha com o Luciano de titular no lugar do Matheus Alves. Porque quando ele poupa ali alguns jogadores, já me preocupa. Porque não entrou com o Alan Franco, não entrou com o Arboleda. Quem mais que ele não entrou? O Ferrarese. O trio de zaga do São Paulo hoje não apareceu. Então ele jogou com o Sabino e com o Juan Tressoldi, que na minha opinião foram bem, galera. O problema do São Paulo no segundo tempo, gente, eu não sei se vocês concordam, cara. Inclusive, não esquece de deixar o like aí, galera. Dá aquela moral sempre aí pra gente deixando o like, beleza? Então, ó, só não esquece também de responder essas duas perguntas aí, na opinião de vocês aí, quem foi o melhor jogador da partida? E a outra é por que o Rian não tem vez com o Zubeldia? Eu vou contar já já para vocês por que aqui no que eu acredito. Então, galera, o que que acontece? Mais uma vez a garotada salvando o Zubeldia e a torcida começa a gritar Luciano. Ainda bem que o Zubeldia não caiu no barulho. Porque se ele coloca o Luciano naquele momento ia ser um atraso no time. O Luciano vive uma péssima fase. A saída do Luciano e do Caleri do time deu a possibilidade para o Zubeldia colocar essa garotada para jogar. E você vê que você não precisa ser refém de um esquema de jogo, só ficar cruzando bola na área o tempo todo para o Caleri. Vocês perceberam também que sem o Caleri o time joga mais com a bola no chão? E o São Paulo cria os gols, gente. Nos últimos jogos, todos os jogos do São Paulo que o São Paulo marcou gol, não foi o Caleri que fez gol, certo? Foram os jogadores ali de ataque agora, André Silva, Ferreirinha, o volante, os meias, quer dizer, são os jogadores do São Paulo. Assim, não depende de um jogador. O Lucas não tá, o Oscar não tá. Sim, faz falta, porque são titulares e são bons jogadores. O que eu quero dizer para vocês que é o seguinte: o Caleri está fora da temporada. Não estou dizendo que o Caleri não serve, não é isso. Eu só acho que assim, o momento não é para o Caleri, não seria para ele, mesmo se ele estivesse em condições de jogo, porque ele vivia uma péssima fase mesmo. E assim, que pena que ele se machucou, porque ele poderia ser uma opção ainda, mas não para ser titular. Só que aí que tá, com a ausência, com a lesão do Caleri, o Zubeldia se vê na obrigação e não ter o que fazer dele colocar o André Silva no ataque. E o André Silva, mais uma vez, correspondeu. É o que se espera de um centroavante. Ele jogando como centroavante, não é um jogador que vai ficar parado.
é um jogador mais de movimentação, o Caleri também é esse jogador que se movimenta, mas o Caleri, ele não tem, assim, por exemplo, a habilidade técnica do André Silva. Não que o André Silva seja um grande jogador, galera, longe disso, mas hoje ele vive uma fase melhor do que o Caleri, ele é um jogador de mais movimentação, de mais velocidade. É um jogador taticamente mais inteligente do que o Caleri. Porque o Caleri é bola nas costas, é briga, ele deixa o zagueiro encostar e vai caindo, e vai apanhando, e vai apanhando. O Caleri vinha muito mal. Então a saída dele possibilitou o Zubeldia de ter outras opções. Quais são essas outras opções? Ele tem ali o André Silva, ele tem o Ferreirinha, que se aproximam mais do ataque, o Lucas Ferreira. E o Matheus Alves também. E por sinal, se o árbitro tivesse sido correto, aquele. Nossa senhora, galera, que vontade de xingar aquele árbitro, cara, que vontade. Olha, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Quase que eu falo um palavrão aqui, eu não falo palavrão nos vídeos, vocês sabem, respeito quem faz, mas é o meu jeito assim de fazer as coisas. Cara, como eu xinguei aquele árbitro, viu? Nossa senhora, o árbitro tendencioso e aquele Hilton Sampaio lá, não sei das quantas lá, aquele cara já prejudicou o São Paulo contra o Corinthians, aquele cara, todo jogo ele é tendencioso contra o São Paulo. Gente, teve um pênalti claro no Matheus Alves, que o goleiro do Santos desceu a chuteira, mas a sola da chuteira no Matheus Alves. Pênalti, mas ele não marcou. Além dele não marcar, o VAR, que é outro tendencioso, nem chama para ver aquilo. E depois as câmeras da TV, as imagens estão rolando por aí, que foi pênalti, mas é contra o São Paulo. Ô, diretoria frouxa, omissa, vocês têm que dar um jeito nisso aí. Todo o jogo do São Paulo é prejudicado pela arbitragem e vocês não fazem absolutamente nada. Tá? O recado para a diretoria do São Paulo. Mas voltando aqui, galera, rapidamente aqui, sem a gente perder o foco. Então, um jogo, um primeiro tempo, de novo, um primeiro tempo do São Paulo bom. Aí, quando vem o segundo tempo, que ele começa a fazer as substituições, o Zubeldia é aquele bumba meu boi. O São Paulo recuou todo, o Santos tentando, e os jogadores do São Paulo, todo mundo lá na pequena área, dando bicão para frente, dando chutão para frente. Sabe quem aparece mais uma vez? Rafael. O São Rafael, nosso goleiro. Inclusive o Santos fez o gol de pênalti, né, galera? E o São Paulo fez o primeiro lá com o Ferreirinha, depois o segundo com o André Silva. O Santos descontou ali com o gol de pênalti. E o Rafael nada pôde fazer lá, o Tiquinho bateu muito forte, né, cara? O Rafael pulou pro mesmo canto, mas não tinha o que fazer. Foi muito forte, realmente, a batida ali do Tiquinho, né? Tiquinho Soares, que era do Botafogo, inclusive. Aí, gente, olha isso, cara. Ele começa a fazer as mudanças, aí tira o lateral, coloca outro lateral, aquelas mudanças que a gente já conhece do Zubeldia sempre. Entra Bobadilha, entra Igor Vinícius, entra o Rodriguinho e tal. Para tentar ter posse de bola, para ele tentar fechar mais do meio para trás. Mas o que se viu foi um Santos se jogando para frente, parecia final de campeonato, essa que é a verdade, um desespero danado da gente conseguir os 3 pontos, né? O Santos tentando, e no último lance, o jogador do Santos lá, que eu não sei o nome, deu uma cabeçada lá que o Rafael foi buscar, esticou tudo, meu amigo. O São Paulo que estava vencendo por 2-0, e se não fosse mais uma vez o Rafael também, o São Paulo teria saído com um empate e com uma vaia do seu torcedor no estádio. Ah, detalhe, a torcida vaiou, mas foi no começo do jogo, tá? Quando estava falando lá os nomes dos jogadores. Um amigo meu que foi assistir o jogo, ele mandou um áudio para mim e falou: Big, vaiou a torcida comum, vaiou aqui o Zubeldia, mas a torcida organizada, inclusive, ela gritou o nome do Zubeldia. Tá? A torcida ali apoiou, todo mundo apoiou o time, a torcida organizada gritou o nome dos jogadores, cantou o nome dos jogadores, como a diretoria pediu para eles cantar o nome os nomes dos jogadores. A diretoria do São Paulo, sim, pediu para eles cantarem, né, para a torcida organizada cantar o nome dos jogadores, eles cantaram, tá bom? E, inclusive, quem falou isso foi o Baby aí numa entrevista aí, que os caras estão pedindo para a torcida cantar o nome dos jogadores para motivar eles. Então eles fizeram isso. A torcida comum também cantou e a torcida comum vaiou o Zubeldia, isso no início do jogo. Ao final da partida, tá, galera? Ao final da partida, a torcida aplaudiu o time, porque merecidamente São Paulo conquista 3 pontos. Mas assim, existem alguns pontos aqui também que a gente pode perguntar. Foi exatamente esse questionamento aí. Por que, que o Rio Francisco não é aproveitado com o Zubeldia? Olha,
quando se falar assim, pô, ele não tá pronto, né? Que vai ser aquele discurso. Essa turminha aí que fala que ele não tá pronto, falava que o Lucas Ferreira não tava pronto. Falavam que o Matheus Alves não tá pronto. Aí eles falam que o Mike não tá pronto. Eles falam que o Rian Francisco não tá pronto. Pronto, daqui a pouco eles vão falar que o Lucas também não tá pronto. É sempre assim. Quando eles pisam em campo, quando eles jogam, aí a gente vê a realidade é que esses caras não sabem o que eles falam, porque a gente está vendo que eles estão prontos. O que falta são oportunidades. Mas aí, ok, é uma decisão do treinador, a gente está respeitando isso aqui. Já falei para vocês, não vou ficar aqui o tempo todo pedindo fora Zubeldia, mas eu não gosto do trabalho dele, tá? Respeito também quem pede fora Zubeldia, mas eu não gosto do trabalho do Zubeldia, mas eu quero o melhor para o meu São Paulo Futebol Clube. Por que eu pergunto, por que o Rian Francisco não pode jogar? É estranho por que ele não pode jogar, galera. Assim, gente, será que ele tá negociado? Será que é a mesma coisa que aconteceu com o William Gomes? É só uma pergunta que eu tô fazendo, calma. Olha só, por que com o William Gomes foi assim? A gente pedia, ficava pedindo, ficava louco pedindo o William Gomes. Só que eles não colocavam o William Gomes. Só que aí ele foi vendido, o São Paulo já estava negociando. E do Rian Francisco tá muito estranho. Você ter o melhor jogador, vamos lá, o fenômeno da base, o que ele fez na base. Você ter o melhor jogador da base no time principal. E você não coloca o melhor, você coloca os outros, que eram, de certa forma, coadjuvantes a ele. Bons jogadores também. Só que o diferente era o Rian Francisco. Aí você sobe o Luca que inclusive era do Sub-17, aí esse ano passou para o Sub-20, mal jogou no Sub-20 o Luca, ele jogou a Copa São Paulo ali, ele era reserva, no final ganhou ali a posição do Paulinho, só que aí o Luca sobe, ok? E hoje o Luca já iria estrear, o Luca iria jogar, ele não ia nem colocar o Ian Francisco. Cara, ele colocou o Rodriguinho, o jogador que estava contundido, parado aí desde fevereiro, né? 2 meses, mais de 2 meses parado, ele colocou o Rodriguinho, já tinha colocado no outro jogo, quer dizer, ele não usa o Rian Francisco. E aí tem um detalhe, a centroavante agora a gente só tem o André Silva. O André Silva deve jogar também no meio da semana. E pode ser que ele agora também use até o Luciano ali de centroavante, mas o Ian Francisco eu acho difícil ele usar, galera, de verdade. É estranho porque que ele não vem sendo aproveitado. Eu não. A gente vai tentar descobrir isso, mas eu, tá, já tô achando que o Ian Francisco está negociado para o meio do ano. Vou repetir para vocês o que eu venho falando. Aquela vinda, né? Dos times lá franceses, do PSG, do Montpellier lá, acho que do Lyon, deles virem ao Morumbi assistir o jogo para observar Rian Francisco. Não é questão de observar o Rian Francisco, eles já acompanham a carreira do Rian Francisco há uns 2, 3 anos pelo menos. Eles sabem o que ele fez na base. Eles sabem que quando ele entra no time profissional ali, também ele corresponde. Poucos minutos que ele joga. Pô, foi naquele jogo, eu acho que foi contra não lembro agora que foi. Contra o Cruzeiro. Contra o Cruzeiro. Pô, o moleque pegou 2 vezes na bola, driblou 2, 3. Se não para, ele vai na cara do gol. Mas aí você imagina, pô, se jogou contra o Cruzeiro, pode jogar contra o Santos? Não, não entra não. Mas enfim, são coisas aí que a gente vai tentar descobrir. Tá? É só um chute. Acho que esse garoto aí, eles já negociaram ele, eles precisam fazer grana, estão desesperados para vender alguém, no meio do ano vai precisar vender. Tomara que não tenham vendido, não tenham negociado ele, nem estejam negociando ele, e que ele ainda dê muitos frutos aí, façam muitos gols ainda com a camisa do São Paulo. Mas eu tô achando meio estranho essa não utilização por parte do Zubeldia. Será que é o Zubeldia mesmo? Coisa pra gente descobrir mais pra frente aí, tá? Mas no geral, tá, galera? A vitória excelente. Só que o São Paulo ainda continua sendo aquele time medroso ali no segundo tempo, quando se fecha demais e corre o risco de tomar empate ou até tomar uma virada. Isso aí é uma postura do time, é uma postura do treinador. Eu acho que dá para melhorar isso. Eu acho que a gente, com a volta do Lucas, do Oscar, que devem voltar agora, né? Pelo menos um aí na próxima semana, tudo indica, ou daqui uns 10 dias. Né? Vamos ver como que o Zubeldia vai conseguir encaixar todas essas peças. São Paulo começa a ganhar uma cara nova com essa molecada aí, viu? Eu tô gostando de ver, de verdade. Eu gosto de ver os jovens jogarem, eu tenho certeza que vocês também. E a torcer para que as coisas deem certo, né, galera? Porque dando certo é pro São Paulo que tá dando certo, beleza? Agora, papelão da torcida organizada, eu vou te contar, hein? Papinho de Luciano, o cara não tá jogando nada, vocês estão pedindo Luciano, cara. Torçam pro São Paulo, mano. A gente tem que torcer pro bem de São Paulo, não é ficar lá babando o ovo de jogador, não.
Ah, fala sério, cara, essa que é a realidade. Ainda bem que o Zubeldia não colocou ele. Se é o Luciano naquela bola que o Matheus Alves meteu pro André Silva, uma que ele não parte para cima, outra ele tinha segurado, tinha tocado para trás. Ainda bem que o Luciano não jogou. Ainda bem. E olha só o time do São Paulo, o time que entrou a campo, galera, deixa eu ver aqui, ó. Tem aqui, quer ver, ó? Só para quem não acompanhou o jogo aí, um jogo bastante movimentado, viu, galera? Acho que não, eu tenho aqui. Foi assim o time, ó. O time do São Paulo, ó, Rafael, Juan, Sabino, Enzo Dias, Alisson, Marcos Antônio, Cedric, Lucas Ferreira, Matheus Alves, Ferreirinha e André Silva. Gente, e é um time de movimentação, viu? O time do São Paulo, gostei muito do primeiro tempo. Foi um jogo bem legal no primeiro tempo. Nada de excelente, foi um jogo legal no primeiro tempo. Eu quero destacar aqui alguns jogadores que, inclusive, subiram de produção e estão melhorando o nível do São Paulo. Se for um treinador excelente que a gente tivesse, esse time eu acho que renderia muito mais. Como é com o Zubeldia, dá para melhorar um pouquinho e dá para a gente crescer um pouquinho. Aí eu acho que dá para conseguir algumas vitórias importantes aí também. Mas olha só, o Cedric Soares, quero citar aqui a importância desse lateral, o quanto ele está crescendo, tá? O menino lá, o Marcos Antônio, nossa, o Marcos Antônio não aparece individualmente, mas o que ele corre para o time, você vê, é um cara que rouba muitas bolas também. Ele tá fazendo uma boa dupla ali com o Alisson, o Marcos Antônio. Por algum momento assim a gente esquece um pouco do Pablo Maia, porque na minha opinião o Marcos Antônio tá fazendo bons jogos, isso é legal. Esses dois aí, e o Rafael, galera. E o Rafael, o que o Rafael tá pegando nesse Campeonato Brasileiro é brincadeira, ele tá pegando demais. O Rafael, aí aos 35 anos, tá defendendo muito e tá salvando a cabeça do Zubeldia, viu? Rafael, o Zubeldia, o Rafael tá salvando, além da garotada, que para mim, que é um ponto muito positivo, a entrada do Matheus Alves, do Lucas Ferreira. Esse time pode dar liga quando voltar o Lucas e o Oscar e ainda ter o Ferreirinha que tá numa fase muito boa. Vamos ver, né? Como que o Zubeldia vai 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 ajeitar esse time aí na hora que voltar aí os dois medalhões. Valeu, galera. Ó, deixa o seu like aí, comenta também o que você acha. Amanhã a gente volta então com o Mercado da Bola. Amanhã a gente traz as informações do pós-jogo, vamos ver a coletiva. O São Paulo aí sim, né, vai atrás de centroavante, mas aí é no meio do ano, vai abrir aí. Vamos ver qual desses aí que vai chegar no São Paulo, desses centroavantes falados. Tem a questão também do Thiago Mendes, que deve vir para o São Paulo. A gente fala isso depois no Mercado da Bola. Amanhã a gente traz esses pontos aí. Valeu? Forte abraço, tamo juntos, galera. Como sempre, vamos São Paulo e vencemos. Importante os 3 pontos. Vencemos. Vamos, São Paulo.